finanças pessoais, né, da nossa parte financeira, né? Vocês devem estar recebendo aí um comunicado de que essa live vai ser gravada, ela depois fica disponível para que a gente possa reassistir ela. E para mim, particularmente, é um grande prazer poder mediar esse tema aí com vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas Vincenzo, sou um dos membros aí do grupo Merge, né? O grupo de multigerações. E hoje eu vou estar mediando essa apresentação aí da Glaucia Amorim, da VitalWorks, junto com o Anderson Damário também aí do Merge. Antes de passar a palavra para eles, uma breve introdução, uma apresentaçãozinha bem rápida aqui dessa live para todos. Me confirmem, por gentileza, se vocês conseguem ver a minha tela. Sim, consigo. Positivo. Legal, pessoal. Vamos lá, então. Bom, essa live é mais uma das lives aí do nosso programa de lives, né, que a Camis já vem fazendo aí há algum tempo. Especificamente, este tema, a gente já tinha preparado um programa de lives específico sobre o mercado financeiro, que eu vou comentar um pouquinho na sequência. Então, sejam muito bem-vindos. A gente vai encorajar vocês o tempo todo aí mandarem perguntas no chat, tá? Bom, vamos seguindo. Antes de começar, acho que vale sempre reforçar o tema da vacina. Isso é para nossa segurança, para a segurança de todos que nós nos importamos, de todos que nós amamos. Então, quem tiver oportunidade, quem puder, quem já chegou a vez, vacinem-se. A primeira, não se esqueçam da segunda dose, para quem precisar tomar vacina por mais de uma dose, né? Agora, até mesmo terceira dose para quem estiver chegando. Então, sigam as recomendações aí das portarias de saúde aplicáveis. E também, assim que se vacinar, por favor, comuniquem aí o nosso departamento médico. Isso ajuda muito a Cummins a saber como é que está a questão de imunização dos seus colaboradores e até, eventualmente, lá na frente, tomar algumas decisões a respeito de retorno das atividades presenciais ou não. Então, por favor, vacinem-se e comuniquem a Cummins assim que forem vacinados. Bom, hoje a gente está com um intérprete de Libras, o Diego. Para quem precisar aí da parte de Libras, basta marcar o PIN ali no vídeo, no nome do Diego, e aí vocês vão conseguir acessar e vão conseguir acompanhar aí visualmente toda a tradução simultânea para a linguagem de Libras. Legal? Então, talvez a pessoa com certeza não vai estar me ouvindo agora, mas quem puder dar um toque, quem tiver como comunicar essas pessoas, por favor, o façam para que ela possa participar com a gente. Algumas regrinhas antes de começar, então, primeira coisa que a gente pede é para que vocês fechem o microfone, para a gente deixar a palavra para os apresentadores, né? Se vocês se sentirem confortáveis, deixem a câmera aberta, faz bastante tempo que a gente não se vê, e é bastante legal a gente ter essa interação, ver a reação das pessoas durante a live. Essa participação é importante e ajuda demais a gente aí a sentir o feedback em tempo real de tudo que está acontecendo. Fiquem à vontade para usar as reações, os aplausos, sempre que você gostar de algum conteúdo, sempre que você tiver alguma reação ao que está sendo dito. Mandem as dúvidas aí pelo chat. O chat vai ficar aberto durante toda a apresentação. E aí, durante essa apresentação, eu vou mediando aqui, encaixando as dúvidas conforme elas forem acontecendo. Se porventura a gente se apertar no tempo, a gente deixa essas dúvidas aí para o final. E como eu tinha mencionado, essa chamada, né, essa apresentação está sendo gravada para que vocês possam assistir depois também novamente, se assim desejarem. Bom, hoje eu estou aqui com a Gláucia e com o Anderson, né? A Gláucia aí da VitalWorks vai dar uma parte dessa palestra aí para a gente, com alguns comentários e alguns cases reais aí, algumas histórias verídicas de ocorrências que foram vivenciadas aí pelo Anderson, para complementar aí toda a apresentação da Gláucia. Espero que vocês aproveitem e consigam esclarecer todas as dúvidas que forem pertinentes aí ao tema. Essa live aí é uma colaboração da Prev Cummins, que é o nosso gestor de previdência privada do grupo da Cummins, né? Em parceria com o Merge, que é o nosso grupo de multigerações, que vem trazendo sempre esses temas aí de relevância para todas as gerações aí de colaboradores que trabalham com a gente. Essa é a segunda live, como eu tinha mencionado, é um programa de lives que a gente está tendo, então a gente já fez a primeira com os primeiros passos, né, para você iniciar ali na parte de investimentos. Agora a gente vai falar um pouquinho da parte de planejamento financeiro, e a gente deve ter uma terceira live, a gente ainda não tem uma data marcada, mas essa terceira live vai trazer o tema de como eu posso obter benefícios no presente e no futuro.
também dentro aí do mercado financeiro. Então, assim que a gente tiver uma terceira data aí para essa live, né, a gente comunica através do SIC, através do time de marketing, e vocês também vão estar aptos a participar. Na sequência, a gente vai encaminhar para todos aí no chat uma pesquisa de satisfação. Esse feedback de vocês também é muito importante para que a gente consiga entender o que a gente está agradando, onde a gente está acertando, onde a gente precisa melhorar. Então, a gente conta com a colaboração de vocês aí para responder essa pesquisa ao final da apresentação. Sem mais delongas, vou passar a palavra aí para a Gláucia. Gláucia, fica à vontade para compartilhar a sua tela, para iniciar a sua apresentação. E assim a gente já inicia dentro do tema do mercado financeiro. Boa tarde a todos. É muito bom, né, estar aqui nessa tarde falando mais uma vez sobre dinheiro. A gente toma decisões financeiras todos os dias e temos que falar mais sobre dinheiro. Queria agradecer a Cummins, a Merge e a Vitalwork que fez o convite para que eu estivesse aqui hoje. Deixa eu compartilhar aqui minha apresentação. Então, vamos lá. Eu já estive aqui no finalzinho de agosto, mas vou me apresentar novamente. Só esperar aqui um minutinho para... Não está passando, né, o meu... Vamos começar de novo. A gente já vê a sua tela, Gláucia. Agora mas não passou o slide. Ah, entendi. Entendeu? Então, espera aí. Os desafios da tecnologia, né? Mas chegaremos lá. Acho que agora vai, hein? Os participantes não podem ver minha apresentação. Por que será? Acho que agora foi. A gente já Falem. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Agora foi. Então, vamos lá. Vou me apresentar novamente, né? Para quem não teve a oportunidade de estar aqui conosco no final de agosto. Meu assunto sempre foi grana. Eu sou formada em economia, fiz pós em finanças, sou certificada como planejadora financeira desde 2007, né? E trabalhei 23 anos entre bancos e seguradoras. Eu trabalhava na área de investimentos. E há 4 anos eu fundei a minha empresa, a Equilibra Finanças Pessoais, e desde então eu venho estudando e me aprofundando mais no tema comportamental. Eu não tenho dúvidas que cuidar da nossa vida financeira é mais uma questão de comportamentos do que números, planilhas, etc. Eu falei bastante isso no nosso encontro de agosto, né? Então vamos relembrar um pouquinho sobre o que eu falei. Eu comentei bastante sobre o nosso processo de decisão, né? Aproximadamente nós tomamos 35 mil decisões por dia, e o nosso processo de decisão, ele se divide em 2 sistemas, né? Não é lado do cérebro, é simplesmente um processo de decisão. O sistema 1, que a gente chama de rápido, de automático, de intuitivo, ele é por associação, onde mais ou menos 95% das nossas decisões são tomadas de forma automática. E o nosso sistema 2, que é um sistema devagar, racional, pensado, ponderado, onde aproximadamente tomamos 5% das nossas decisões. Não dá para ser diferente, né? A gente precisa desse sistema automático para a gente lidar com situações pequenas do dia a dia e fazer até o dia render. E por que a gente age assim? A gente busca a todo momento economizar energia, né? O ser humano foi feito para economizar energia. Quando a gente tem que pensar demais, analisar demais, isso cansa. Então, o que a gente faz? De forma muito inteligente até, a gente simplifica o processo de decisão. A gente usa atalho mental. Esses atalhos mentais, eles são chamados de heurísticas, né? Então, é uma forma automática da gente tomar um processo de uma decisão qualquer, baseado naquilo que a gente vivenciou, que a gente aprendeu, ou simplesmente porque a gente repete algum comportamento. Quando a gente repete, usa dessas heurísticas, né? Muitas vezes se torna um viés. O que são vieses? Vieses são erros sistemáticos que a gente toma.
né? Então, quando a gente repete essas heurísticas várias vezes, vira um viés. E ele pode ser um pouco confundido assim com o hábito, sabe? A gente faz aquilo daquele jeito, toma aquela decisão, porque sim, e a gente não para pensar. Alguns exemplos de vieses. São infinitos vieses. Eu poderia ficar aqui uma tarde inteira falando só sobre vieses. Eu demorei aqui para decidir esse slide, eu resolvi trazer esses 3, mas são infinitos. E um viés, ele nunca anda sozinho, né? É sempre um conjunto de vieses, onde algumas pessoas acabam usando mais um tipo, outras outro, mas todos nós, em vários momentos, usamos desses vieses. Então, eu trouxe aqui o viés da disponibilidade. É uma busca que a gente faz de forma automática na nossa memória. Um exemplo muito vivo disso é o medo que a gente tem de avião. A gente tem medo de avião porque quando cai um avião, aquilo fica registrado na nossa cabeça, porque a mídia, né, entra na mídia, a mídia divulga de forma bastante intensa e aquilo fica registrado dentro da gente. E a gente acaba tendo medo de avião. Sendo que isso é um erro. Por que isso é um erro? Porque o veículo, né, o carro, ele gera muito mais mortes, gera muito mais acidentes, mas a gente só registra o medo que a gente tem de avião. A gente tem o viés da representatividade, que são decisões baseadas no passado. Então, por exemplo, isso tudo é infundado, né? A gente não para pensar e analisar. Se eu jogar uma moeda para cima 5 vezes e 4 vezes cair cara, se eu perguntar para algum de vocês a quinta vez qual que vai cair, a maior parte de vocês vão me responder cara, porque caiu cara 4 vezes, então a quinta a gente também acredita que vai dar cara. Sendo que a quinta vez tem a mesma representatividade de qualquer outra, que é 50% de chance. E a gente vai agindo de forma automática. Então, a gente gasta mais do que deve num determinado mês, aí chega a fatura do cartão de crédito, a gente consegue pagar, aí no próximo mês a gente repete esse comportamento, né, baseado no passado. Ah, não, se eu dei um jeitinho no mês passado, eu vou dar nesse também. E a gente vai fazendo isso com a nossa vida financeira, também é um outro exemplo disso, só que uma hora a conta pode chegar. Nesse meu exemplo do uso do cartão, de forma assim muito impensada, impulsiva, também tem o viés do otimismo, né? Que é aquela crença infundada que a gente acredita que realmente tudo vai dar certo sempre. E ser otimista é bom, eu também sou muito otimista, eu também acredito que as coisas vão dar certo, mas a gente tem que ser um pouquinho pé no chão, né? Não dá sempre para contar com a sorte quando a gente fala da nossa vida financeira. Um outro exemplo que eu trouxe é do status quo, que é aquela inércia. É a opção padrão, geralmente nos satisfaz, né? A gente demora para tomar alguma atitude, para realizar alguma mudança, para mexer na nossa vida financeira, né? Isso serve para tudo, mas eu estou trazendo aqui o recorte da nossa vida financeira. Então, tudo que é opção padrão, geralmente a gente acaba optando, porque a gente não quer ter a responsabilidade da mudança e dá trabalho, né? A gente mexer numa opção padrão. Um exemplo muito famoso disso, até vou trazer um exemplo aqui de previdência. O exemplo mais conhecido disso é um caso que teve nos Estados Unidos, que as pessoas ingressavam numa determinada empresa e o formulário da Previdência estava dizendo que a pessoa, se ela quisesse participar da Previdência privada, ela tinha que assinalar com um sim, né? A opção padrão era não participar. E aí teve um estudo baseado em economia comportamental. O que a empresa fez? Ela mudou a opção padrão, né? Então, a opção padrão é sim, quero participar. Caso a pessoa não queira, ela tem o direito e ela marca lá que ela não quer participar. E aí o nível de contribuição nessa previdência subiu assim drasticamente. Então, geralmente a gente opta pelo status quo, pela opção padrão, pela inércia, para deixar as coisas do jeito que elas estão. É preciso olhar, né? Analisar, prestar atenção para mudar os nossos comportamentos. E às vezes mudar comportamento, aliás, às vezes não, né? Mudar comportamento não é uma tarefa fácil, porque requer esse esforço cognitivo, o uso do nosso sistema 2, pensar o que a gente vai fazer de diferente, como que a gente vai fazer diferente, qual o melhor caminho, testar.
né? Às vezes a gente vai por um caminho, não dá certo, a gente tem que recalcular a rota. E aí, nesse momento aqui, eu quero convidar o Anderson para contar um pouquinho que ele passou por um processo de várias mudanças de comportamento, né? Muito baseado na vida financeira dele, então eu quero convidá-lo para que ele compartilhe um pedacinho da história dele e depois a gente volta aqui. Olá, pessoal, boa tarde novamente, né? Tudo bem com vocês? Eu vejo alguns rostos aqui já conhecidos, o que me deixa bem à vontade aqui. Me sinto entre amigos. Glaucia, obrigado pela introdução. Eu me vejo, né, nesse material que você apresentou, principalmente durante o período relacionado a essa história que eu vou compartilhar com vocês, que é um período vivenciado, né, por mim e minha família. Eu trabalho aqui na Câmara, uma introdução rápida na DCB, e já estou por aqui há 8 anos, tá bom, pessoal? Trabalho com todas as filiais das distribuidoras Brasil. E vamos lá, eu queria compartilhar com vocês que eu tive um período vivenciado, eu vivi eu e minha família nos Estados Unidos por aproximadamente 10 anos, né? E aí vai um resumo do momento intenso e bastante marcante. Eu era sustentado lá por uma pequena empresa, tinha lá uma pequena empresa, e ela me garantiu o sustento por esse período que eu vivi lá. E aí, já chegando aqui em 2005, é onde começa esse período mais intenso, tudo se intensifica, né? No momento que a gente via a liberação de crédito para aquisição de imóveis, né? Mas ele já era marcado ali por uma análise financeira frágil em relação ao perfil de compradores. A gente via ali documentos fraudados, seja quanto a valores de renda ou status de permanência no país, e a gente via ali sinais de autoespeculação. Então, os preços subiam rapidamente pela alta demanda, só que a economia americana naquele período já dava alguns sinais de fraqueza, né? E o principal seria ali a diminuição na oferta de trabalho e uma sensível diminuição de renda. Então, é isso daí, são alguns sinais. Eu vinha bem controlado até que eu me seduzi pelas facilidades, né, do mercado. Eu comprei o meu imóvel. E eu confesso que ali eu estava contagiado pelo efeito manada. E talvez aí, Glaucio, eu tenha pego alguns atalhos ali na minha mente, embora eu tivesse esses sinais, né? Eu me contagiei pelo efeito manada. O preço estava em alta e logo eu percebi que eu estava no pico desse período de aumento. Já que no começo de 2007 vem aquela crise financeira. E aí o efeito financeiro, o efeito, aliás, né, foi sentido fortemente por todos, e principalmente por aqueles que dependiam da cadeia de serviços. Eu estava exatamente nesse grupo, e aí foi uma questão de tempo até que eu perdesse todo o meu investimento, né? A nossa renda caiu drasticamente, e aí eu já não conseguia mais pagar minhas dívidas, né? A compra daquela casa, aquilo que seria a maior conquista, se tornou no meu maior pesadelo. E aí, galera, eu queria fazer um ponto importante aqui, né? Dizer que a compra de uma casa não é um problema. O problema é a forma como eu me planejei para essa compra, né? Eu tinha sinais, e além disso, eu sabia que assumir uma dívida alta sem uma boa entrada ia gerar uma prestação muito alta, né? Esse valor, no momento da crise, ele acabou comprometendo 70% da minha renda, no momento mais grave dessa crise aí. Foi insustentável manter minhas contas. E aí, logo em 2008, eu tive que declarar falência. E aí, para a gente ver o efeito desse acúmulo de dívidas, em 2008, quando eu declaro falência, minha dívida acumulada era de mais ou menos $500 mil, $500 mil, né? Não dá para se assustar com esse número. As dívidas acumulam, né? Passei esse momento, galera, né, da falência, compareci numa corte americana, tive um processo que lá se chama de bankruptcy, tive o perdão da minha dívida, né? Isso trouxe alívio, mas junto com esse sentimento veio também um momento ali de incerteza, porque eu tinha que recomeçar tudo de novo. Eu já tinha 2 filhos ali em idade escolar e eu estava tentando a minha vida num outro estado americano. Mas aí o pior da crise nos abateu e o cansaço também. Bom, numa conversa com a minha esposa, nós decidimos voltar para o Brasil. Afinal de contas, é a nossa pátria, seria mais fácil, né? Só que não. Né? Nós somos cidadãos aqui de uma bela nação, da qual podemos nos orgulhar de muitas coisas, mas não tem nada fácil para a maioria das pessoas. Quando nós chegamos aqui, a gente já percebeu que a vida não ia ser mais fácil, que a gente não podia errar mais. E aí, nesse momento, eu só queria abrir um parêntese, galera. Deixo aqui o registro de gratidão, né?
para nossas famílias e amigos, que apesar das próprias dificuldades nos acolheram. Eu sei que a gente está no Fórum de Planejamento Financeiro, mas em termos de valores, né, se fosse possível pôr um preço, família e amigo está lá no top da lista. Reservem, tá bom? E aqui também o pessoal registra também total respeito ao estilo de vida de cada um, tá bom? Isso é pessoal, não tenho intenção de provar que eu tenho razão absoluta, mas apenas compartilhar que deu certo no meu caso. Então, já é retorno aqui para o Brasil, nós tivemos que focar, né? Focar em planejamento, reagrupar, mudar o nosso comportamento. E aí nós criamos ali alguns pilares. O primeiro, e dentre esses primeiros pilares, né, que apostamos, seria ali a moradia, a educação e a alimentação. E sobre moradia, né, eu queria dizer para vocês que no nosso planejamento, no nosso entendimento, a premissa de uma moradia nada mais é do que uma função de abrigo. Não importava naquele momento se fosse alugado ou próprio. Então decidimos alugar um imóvel, né? E fizemos isso na mesma quadra da escola dos meus filhos. Dessa forma, nós conciliamos o baixo valor do aluguel em relação a uma possível prestação do imóvel, eu não tinha entrada naquele momento. Assim, a gente economizou, né, dessa maneira, utilizando essa diferença do preço do aluguel para a prestação, e a gente começou a investir, economizar esse valor. E por estar morando na mesma quadra da escola dos meus filhos, eu não paguei a perua, né, o que naquele momento representava um ganho de R$6.000 por ano, que a gente também investiu. Focamos em educação, né? A gente não economizou dessa parte, a gente manteve todos os esforços para que nossos filhos tivessem uma boa formação e tivessem condição de chegar numa universidade federal. E isso aconteceu. Eu tenho um filho que estudou numa universidade federal e, graças aos impostos de todos nós, nós não temos esse custo de pagar por uma faculdade. E alimentação. Em relação a isso, a gente começou a comprar em atacados e sempre comparando preços. Para nós, educação, alimentação e moradia sempre foi importante, mas a gente buscou economizar nesses pilares, era o nosso foco. O que vem secundário, galera? Viagens. No período de férias apenas, nossos destinos eram próximos, né, da nossa cidade. Nós viajamos fora de temporada e a gente manipulava nossos alimentos, para a gente não gastar muito com alimento, né, nos destinos que nós escolhemos. A escolha de carro, no nosso caso, sempre foi o popular, de baixo custo, aquele que nos atendia no dia a dia. Eu só comprava carro familiar do valor maior quando eu ia sair de férias, né? Mas eu comprava com margem. Então, cada vez que eu voltava de férias, eu vendia esse carro para não ter um custo de manter esse carro aí no dia a dia. E o vestiário somente o necessário. Esses foram os principais pilares e um resumo daquilo que foi a minha estratégia para morar no imóvel que hoje eu moro. Passado tudo isso, acompanhamos, né? Ficamos economizando, guardando o possível nesse período. Chego no Brasil aqui em 2008, 2009, em 2018 eu comprei um imóvel. Aqui atrás do fundo, estou falando de um apartamento que hoje é próprio. Quando nós compramos isso, depois que a gente teve uma boa entrada, né? Nós conseguimos 50% de entrada, né, em relação ao valor que eu paguei, baseado nessa economia do dia a dia, galera. Buscando aqui um pouquinho ali, e seguindo com muito foco esses pilares que nós colocamos como meta para nós, tá bom? Esse é um case que eu posso compartilhar com vocês. E, por fim, eu só queria compartilhar uma frase, né, que foi dita por um investidor americano que enriqueceu durante a crise. Ele estava atento. E aí ele diz assim, né, que a música era boa, a comida estava boa, a bebida estava boa, mas meia-noite a festa acaba e a carruagem vira abóbora, né? Ele percebeu lá o movimento da economia, antes que a bolha estourasse, ele investiu todos os recursos dele em investimentos conservadores com maior liquidez. Ele não perdeu como os outros, manteve o patrimônio, quando os outros quebrando, ele estava enriquecendo. Contudo, galera, para finalizar, né? Acho que vale a pena sonhar, e, sobretudo, agir com cautela e criar o hábito de economizar para as compras futuras. Acho que, seguindo esses passos, a gente consegue chegar lá. Isso é o que eu queria compartilhar com vocês. Glaucia, obrigado. Obrigada, Anderson, obrigada pelo seu depoimento. Foi uma história realmente muito bacana, de superação, eu acho que isso motiva a gente, né? Voltando aqui, vou até pegar o gancho, que a sua história, na minha visão, ela tem 3 pilares aqui, que eu até coloquei no slide. Ai, não estou de novo conseguindo compartilhar a tela.
Vamos lá. Aqui. Vocês estão vendo, né? O Anderson, você está vendo minha tela? Sim. Então, tá bom, obrigada. Então, a partir de agora, eu quero trazer um pouco esse mão na massa com vocês. Na história do Anderson, né, tem 3 pontos que são muito fortes. Ele sabia onde ele quer chegar, do que ele não ia abrir mão e o que é prioridade, né, do que ele vai abrir mão e o que é prioridade para ele. Então, eu convido vocês a depois pensarem sobre isso, sobre esses 3 pontos. Onde vocês querem chegar? Do que vocês estão dispostos a abrir mão? O que é prioridade que é inegociável? Né? Então, quando a gente tem esses 3 pontos muito transparentes, muito vivos dentro da gente, fica mais fácil da gente traçar um plano, tá? Então, vamos para mais exercício, hein? Daqui para frente, só exercício. Então, anotem aí essas 3 perguntinhas para depois vocês, de repente, aí no feriado, pensar e refletir sobre a vida financeira e saber onde quer chegar, do que vocês estão dispostos a abrir mão e o que é prioridade. Eu trouxe aqui um exercício para a gente separar os nossos gastos, independente do valor. Eu chamo isso de matriz da felicidade, né? De acordo com os gastos que trazem alegria e o que é essencial para a rotina. Então, é pegar uma folha de papel sulfite, dividir em 4 quadrantes e pensar. Traz alegria na sua vida? Sim. Essencial para a sua rotina? Sim. Cai aqui nesse quadrante número 1. Né? Então, avalie se esse gasto ele é compatível com a sua renda. Não traz alegria na sua vida e é essencial para a sua rotina, caímos no quadrante 2. Busque alternativas mais econômicas. Traz alegria na sua vida e é essencial e não é essencial para a sua rotina, a gente cai no quadrante 3. Reduza o consumo. E no quadrante 4 é aquilo que não traz alegria na sua vida e é essencial e não é essencial para a sua rotina, elimine esses gastos. E esse é um exercício que parece muito simples, mas ele é muito rico, porque o Anderson até falou, né, do efeito manada. Às vezes a gente entra nesse efeito manada, né, a gente, por uma necessidade de pertencer àquele determinado grupo, acaba repetindo hábitos do grupo, mas que não estão alinhados com os nossos valores. Então, o nosso dinheiro não está indo para onde, de fato, nos traz alegria. Então, esse é um exercício muito simples que eu sugiro todo mundo fazer, vocês fazerem, independente do valor do gasto, tá? E aí, se você sabe exatamente onde você quer chegar, quanto será que custa para chegar lá? Também vou trazer aqui um exercício, vou deixar a dica de um site, que eu vou entrar aqui com vocês, para a gente fazer uns cálculos. É uma calculadora, chama Calculadora do Cidadão, tem aplicativo, e tem também na web, né, através desse link, BCB, que é Banco Central do Brasil.gov.br/acesso à informação, /calculadora do cidadão. Ou joga lá no Google, calculadora do cidadão, que vai dar certo. Eu vou clicar aqui e vou fazer umas continhas aqui com vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. E aí depois, quem quiser fazer conta aqui, se habilitar, eu vou trazer um número aqui só para vocês verem como funciona, né? Então, digamos que daqui a 5 anos eu quero ter 60 mil reais, né? Então, eu estou falando aí de 60 meses. Então, o que eu vou pensar? Bom, eu junto R$1.000 por mês. Vamos ver se é assim mesmo? Vocês entram aqui, ó, aplicação com depósitos regulares. Então, vocês precisam precificar, né, os sonhos de vocês. Número de meses, 60. Taxa de juros mensal. A nossa taxa de juros hoje, ela está em 6,25% ao ano. Essa é a taxa básica de juros da economia brasileira, chamada Selic. Se a gente pegar esse 6,25% ao ano e transformar ele por mês, vai dar em torno de 0,5% ao mês. O que está acontecendo com a nossa taxa de juros? Ela está com perspectiva de alta. Até dezembro desse ano, ela deve sair de 6,25 para 8,25. Então, vamos transformar esse 8,25 ao ano em mês, vocês podem usar 0,7% mais ou menos, né, com dinheiro aplicado, a gente vai ganhar um pouquinho mais do que
a taxa de juros, a gente pode usar 0,7. E o meu valor final é 60 mil reais, que é o que eu quero. Então, intuitivamente, a gente fala que é R$1.000 ao mês. E clica aqui em calcular. Então, eu deixei esse valor do depósito regular em branco. Vamos ver quanto dá? Não dá R$1.000, né? Se eu depositar R$802 por mês, durante 60 meses, e aplicar nessa taxa, eu chego nos 60 mil. Então, o que acontece? Os juros aqui, a rentabilidade do dinheiro, vai transformar esses 802 mensais em 60 mil, e não os 1.000 que eu intuitivamente acho que eu tenho que economizar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que juros compostos é a maior força da natureza, né? Ele é o fermento do bolo. Então, se a gente tiver a nossa vida financeira equilibrada, se tiver tudo ok, a gente consegue juntar por mês, e quanto mais tempo esse dinheiro ele ficar aplicado, mais juros ele rende. Vai chegar uma hora que a rentabilidade vai ser maior do que o dinheiro que eu apliquei. Então, é importante a gente pensar também no longo prazo, né, em investimentos de longo prazo mesmo. Alguém quer brincar com a calculadora? Alguém quer contar aqui fazer aqui alguma simulação? Algum sonho que alguém tenha, se quiser compartilhar? Se não, gente, começa a falar aqui que eu não paro mais, hein? Coloquem aqui no chat. Pessoal, se preferirem abrir o microfone também para compartilhar, fiquem à vontade. Também. Fiquem à vontade. Se vocês quiserem fazer aqui alguma conta. Se não, depois Oi, é só baixar. tudo bem, Gláucia? Oi, Boa tarde. Boa tarde. Bom, já que ninguém se manifestou, então, Boa, gostei. vamos testar a calculadora. Vamos lá. Estou me planejando para ser uma velhinha super para frente, daqui a alguns anos, aposentada pela Prev, Aê, gostei. postando fotos nas redes sociais, sem dívidas, né? É isso que a gente espera, é isso que a gente trabalha e tem uma poupança, gente. Então, fica aqui as dicas preciosas da Gláucia e também o compartilhamento do Anderson. Tudo aquilo que nós lançarmos as sementinhas hoje, a gente vai colher lá na frente. Então, sim, tem uma frase, Juliana, que fala desde já, né, Gláucia? Sim, que o nosso futuro, ele é do dia a dia mesmo, né? O que eu faço hoje, eu vou colher lá na frente, que é a sementinha mesmo que você está trazendo. Mas bora lá. Exatamente. Aí a Prev Caminhos é um ótimo recurso para vocês pensarem a longo prazo, para que lá na nossa aposentadoria nós estejamos tranquilos, né? Desfrutando de tudo aquilo que a gente construiu. Então, eu quero ser uma velhinha milionária, então vamos pensar em milhões. Vamos pensar em milhão? Adoro! Adoro! Quantos meses? A gente está falando de quantos meses? Bom, vamos ao cálculo matemático, pensando na elegibilidade da Prev Caminhos aos 60 anos ou na antecipada aos 55, então vamos pensar na máxima que seria aos 60 anos, 18 anos. 18 anos, a calculadora aqui é em meses, tá? Então, a gente está falando de 216 meses, certo? Isso aí, vamos lá. Tá. Vamos ver se... Você quer ter quanto? Você quer ter 1 milhão aqui? Sonho. Eu quero 1 milhão. Vamos viajar, né, gente? Ficar tranquilo. Bora! 1 milhão. Você precisa juntar R$ 1.979 por mês. Se essa taxa aqui de juros, né, de 0,7, se confirmar. Se você começar a trabalhar melhor o seu dinheiro, esse valor aqui cai. A gente também pode pensar o contrário, né? De repente você fala, 1.979 é muito, eu quero 1.500. Opa. Aí você joga aqui, ó, 1.500, e deixa esse valor em branco, ele vai te dizer no mesmo período de tempo quanto que você vai juntar. Ó, 757. Vocês perceberam que eu fiz aqui, ó, de 1.900 para 1.500. Eu estou falando de R$400. Olha só como R$400 por mês, que não é um valor tão grande, faz uma mega diferença. R$400 por mês dá uma diferença aqui de R$250 mil para esse período.
Então, todo dinheiro que a gente conseguir juntar, por menor que seja, ele faz diferença lá na frente. É a famosa força dos juros compostos. Já colocaram aqui, ó, juros compostos faz mágica com o nosso dinheiro. Quanto antes começarmos a investir, mais usufruímos desse poder. Exatamente isso. Pediram aqui para eu calcular uma casa nova de R$540 mil. Aí a pessoa não colocou o prazo. Juliana, está motivada? Opa! Preciso aumentar É possível, né? É possível. É super possível. Ensaios são muito bacanas porque a gente percebe que é factível se a gente começar hoje. Exatamente. E que qualquer diferença em reais, qualquer valor faz diferença lá na frente, né? Isso é muito bacana. Então, às vezes, a gente fica ali paralisado, falando, é tão pouco dinheiro, não vou economizar. Faz diferença. Diga. Essa calculadora faz ao contrário. Então, se eu quero ter 1 milhão e eu posso guardar R$500 por mês, quantos meses eu vou ter que guardar para as pessoas também terem essa noção do tempo? Ela faz a calculadora. Vamos ver? Então, vamos lá. Você quer depositar R$500 por mês? Por mês, isso, para chegar no 1 milhão. Quanto tempo eu tenho que ter essa disciplina? Por quanto tempo? Aí talvez tivesse que deixar de mês em branco, né? Eu tenho que deixar o mês em branco. O que você quer descobrir, você deixa em branco. Tá, perfeito. Aqui, 1 milhão. Aí deixei os meses em branco. 387 meses. Muito bem. Ok? Então, vou aqui, me pediram uma casa de 540 mil. Vou colocar aqui os 540 mil. Isso é uma coisa bem importante, a gente precificar os sonhos, né? Vou deixar aqui R$500 para a gente calcular os meses e depois eu faço ao contrário. 300 meses com R$500, a gente junta 540 mil. Ou vou colocar aqui, vou colocar 10 anos. De uma casa, 120 meses. 2.866 por mês. Eu adoro essa calculadora, quando eu pego essa calculadora, eu fico brincando aqui de ganhar dinheiro, de quanto vou juntar, quanto não vou juntar. Mas é isso, é a gente precificar os nossos sonhos, saber onde a gente quer chegar, colocar preço, colocar preço que eu falo, colocar o valor, né? E ter ideia da quantidade de meses e o que a gente precisa para chegar lá. É recalcular a nossa rota, né? E tomando conta da parte de gastos mesmo. Às vezes a gente vê valores pequenos e fala, é tão pouco, deixa isso para lá, é tão pouco, deixa isso para lá. E de pouco em pouco, dá uma diferença muito, muito grande. Tá? Então... Glaucia, só uma perguntinha. Pode perguntar. Ali você usou a taxa de 0,7, né, ao mês. Isso. Na Selic, né? Isso. Se a gente for tirar assim a poupança, eu sei que ela, dependendo de como está a Selic, ela tem uma... por exemplo, se a Selic aumenta, a poupança, acho que a taxa diminui, né? Eu sei que tem uma relação ali, né? Você tirou pela Selic, é claro que deu esse tempo, mas a gente teria que, talvez, fazer essa simulação usando, por exemplo, dependendo, ou, sei lá, alguma aplicação que seja, como posso dizer, renda fixa ou poupança, algo do gênero, para a gente ter uma coisa mais precisa ali, certo? Então, vamos lá. Quem é a poupança? Atualmente, a poupança rende 70% da taxa Selic e ela não tem imposto. Então, hoje, com a taxa Selic em 6,25%, a poupança rende 4,38% ao ano, tá? Deixa eu transformar isso aqui em mês.
dá 0,36 ao mês. A nossa taxa Selic, ela vai sair, muito provavelmente, né, dizem os economistas, de 6,25 para 8,5, mais ou menos até o final deste ano. Então, eu já trabalhei com 8,5. 8,5 é o gatilho da poupança para ela virar 0,5% ao mês. Tá? Então, esta é a poupança. Eu não me baseei na poupança, eu me baseei no investimento que renda um tiquinho mais do que a Selic. Então, eu estou considerando esses 8,25 que a gente vai ter no final do ano. Né? Então, eu considerei um investimento que, em vez de 8,25, te dê 8,70. Então, eu estou falando... Está muito complicado, gente, esse papo? Eu estou falando de um investimento conservador, de uma renda fixa, que te renda 105% da Selic. Então, eu fui bastante conservadora no meu cálculo. E aí você pode me perguntar, mas eu vou aplicar todo o meu dinheiro no investimento que renda 105, e é 105 bruto, tá? A gente tem que tirar o imposto de, se ficar aplicado por mais de 2 anos, 15%. Eu vou aplicar todo o meu dinheiro em renda fixa? No começo, sim, depende de como que está estruturada a sua parte de investimentos. Mas o primeiro passo para a gente montar uma carteira de investimentos é um investimento conservador, que vai render em torno de 100% da Selic. O segundo passo, depois que você já tem uma reserva de tranquilidade, é começar a diversificar esse dinheiro de acordo com o seu perfil de risco. Você não precisa ser arrojado para diversificar o seu investimento. Você pode ter um investimento entre conservador e moderado, pensando em risco de crédito, pensando num fundo multimercado que não seja tão agressivo. Né? Então, você começa a diversificar. Para o longo prazo, você tem previdência, né? Previdência privada é um instrumento excelente, pensando no longo prazo, ou em gerar renda, ou pensando em como deixar o dinheiro como sucessão, né? Para os nossos filhos, ou para quem você quiser deixar. Você tem ações, se fizer parte do seu perfil, você tem fundos imobiliários, se fizer parte do seu perfil. Então, a gente começa a diversificar. Então, eu trabalhei com mais ou menos 105% da Selic, tá? Que não é nada de outro mundo. Se você achar que é muito, você reduz esse 0,7 ao mês para 0,6. Se você quiser trabalhar com a poupança, você reduz mais um pouco. Aí vai ficando cada vez mais difícil chegar lá, mas não tem problema. A gente deve privilegiar a nossa curva de aprendizagem e não querer pular degraus, né? Então, é um passo de cada vez. Tá? Respondi? Legal, Glácia, obrigado. Não dúvida, não. Não, respondeu sim, obrigado. Muito bom. Falaram aqui, bizarro esse rendimento de poupança, mas às vezes, gente, todo mundo fala tão mal da coitada da poupança, às vezes ela é a nossa porta de entrada. Né? É o passo que a gente pode dar hoje. Não tem problema, dê esse passo. Depois você dá o segundo passo, depois o outro. É muito pior você não ter dinheiro em lugar nenhum, porque o rendimento da poupança é muito ruim. Né? Então, cada um está numa fase aqui de vida, cada um tem desejos diferentes, cada um aqui é cada um. Né? Somos pessoas e somos únicas. Pessoas únicas. Então, vamos privilegiar e respeitar essa nossa curva de aprendizagem. Né? E aí a poupança faz parte da nossa vida, às vezes ela é a porta de entrada mesmo. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Então, estava aqui na calculadora do cidadão para vocês brincarem bastante. Queria deixar uma frase aqui final, né, antes de abrir para as perguntas, que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Essa frase é do Einstein, eu acho ela, assim, muito motivadora. Então, queria deixar ela aqui com vocês. E estou disponível, vou abrir agora para perguntas, mas, mesmo quando a palestra aqui acabar, se vocês quiserem continuar esse papo, estou disponível nas minhas redes sociais, esse QR Code aqui me levam vocês para o Instagram, Equilibra, com 2 L's. Também no meu site tem alguns materiais, tem um planner financeiro bem simples, que tem essa matriz da felicidade que eu trouxe para vocês. Se vocês quiserem baixar de forma gratuita, fiquem à vontade. Meu e-mail e meu telefone, tá? Fiquem à vontade para continuar esse papo quando o nosso papo de hoje aqui acabar, tá? Vai ser um prazer receber vocês.
em qualquer uma dessas portas de entrada. Queria abrir para perguntas, já vi que tem alguma coisa aqui no chat. Glaucia, temos 2 perguntas aqui no chat. Acho que a primeira, na verdade, você já até comentou. Perguntaram na calculadora do investidor qual que foi a taxa de juros e embasada em qual, né, o tipo de investimento que você estava considerando. Essa é a primeira pergunta. Não sei se você quer comentar e depois a gente dá continuidade nas outras. Foi isso que eu comentei. Eu estou me baseando no investimento conservador, numa renda fixa, né? No investimento conservador, que renda 105 do CDI. O Tesouro Selic, que é um título emitido pelo governo, ele remunera algo muito próximo de 100% da Selic, né? Então não é uma diferença tão grande. A gente tem ainda fundos de investimentos conservadores, fundos de investimento é uma cesta de títulos, e a gente tem CDBs de banco, que se for banco grande, dificilmente chega a 105, mas dá para chegar em 100%, 101%. E a gente está falando de 100%, uma diferença de 100% para 105%, a gente está falando de 5 pontos percentuais de 8%. Gente, em dinheiro, em reais, a diferença não é tão grande, tá? Então, dá para a gente pensar, assim, em 100%, 105% do CDI, sem nenhum problema. Excelente. Mais uma pergunta aqui, Glaucia, sobre fundos imobiliários. Se é um bom investimento e se ele tem um bom retorno. Uhum. Fundo imobiliário tem de tudo no mercado, né? O que é um fundo imobiliário? É uma possibilidade que você tem de ter um pedacinho de um imóvel, ou vários imóveis, sem ser dono do imóvel todo, né? Um pedacinho. E essa é a lógica do fundo imobiliário. Aí a gente tem fundo imobiliário de shopping, a gente tem fundo imobiliário de um único edifício, a gente tem fundo imobiliário comercial, residencial, de galpão de logística, a gente tem vários fundos imobiliários. Então, eu acho que, de acordo com o seu perfil, pode ser uma boa alternativa para diversificação, para o longo prazo, e se você já tiver a sua reserva de tranquilidade constituída e também para os seus objetivos de médio e longo prazo. Eu usaria, se você tiver esse tipo de perfil para ter fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário chacoalha, eu usaria para o longo prazo. A grande vantagem do fundo imobiliário é que você recebe os dividendos. É um aluguel mesmo, né? É um imóvel que está alugado, eles compartilham um pedaço desse aluguel. Então, você tem esse pinga-pinga aí, entre aspas, na conta, referente aos aluguéis. Pode ser uma estratégia, mas assim, eu não sei dizer é uma boa ou não é. Depende da situação de vida de cada um e do perfil de cada um. Legal. Mais uma pergunta aqui no chat. Para quem está começando em renda variável, existe alguma recomendação do que investir primeiro? Quais seriam as melhores alternativas? A minha recomendação para quem está começando em renda variável é ter uma estratégia. Antes de pensar qual empresa, ou qual ação, qual ativo, né, eu vou ter na minha carteira. A estratégia, ela manda. Por que ela manda? Porque se a emoção passar na frente da razão, a chance de dar tudo errado aumenta. Você vai cair em algum viés. Aliás, a gente sempre cai em vieses, mas, por exemplo, o efeito manada. Né? Tá todo mundo comprando determinada ação, eu nem sei do que se trata, mas eu vou fazer também. Então, isso é um erro. Quando a gente tem estratégia clara, isso diminui essa chance. Quais são algumas estratégias, por exemplo? Eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Cada um cria sua estratégia. Eu só vou comprar ações que pagam bons dividendos, porque lá na frente eu quero pegar esses dividendos e comprar mais ações com esses dividendos, ou seja, eu vou gerar ações com a minha própria carteira, ou pegar esses dividendos e colocar numa renda fixa, eu fico com um colchão para uma suposta perda. Uma outra estratégia eu só compro ação. Uma outra estratégia é toda vez que a ação bater num determinado período de tempo, X%, eu vou vender. Então, assim, não importa a sua estratégia, tenha a estratégia antes de comprar a ação. E aí vai depender da fase da vida que você está e do seu perfil, né? Você tem ações mais conservadoras, como, por exemplo, as que pagam bons dividendos, como você tem ações mais arriscadas, como as small caps, né? Por exemplo. Legal. Mais uma pergunta aqui no chat. Títulos do governo, se eles têm uma boa rentabilidade e se são confiáveis. Um título do governo é um título de crédito,
onde o governo se compromete a pagar aqueles juros, né, a devolver o seu dinheiro com juros combinados. Então, a gente está falando de um risco de crédito. Do ponto de vista de crédito, sim, é o melhor risco que a gente tem, porque pensa comigo, é mais fácil um banco quebrar, uma empresa quebrar ou o governo quebrar? É claro que o governo tem o melhor risco de crédito nesse sentido. Agora, vai depender do título. Cada título tem um indexador, ou seja, tem um tipo de remuneração. O Tesouro Selic é o mais conservador de todos, te remunera algo muito próximo da Selic. Tem o Tesouro IPCA, que ele remunera o índice de inflação, IPCA, mais uma taxa de juros. Você pode resgatar, mas não deve, porque se você resgatar antecipado, não vale a taxa que está combinada, vale a taxa de hoje. Isso pode ser uma alegria ou uma tristeza. A gente tem títulos pré-fixados, com taxas já pré-determinadas. É a mesma lógica. Pode resgatar, mas não deve, pelo mesmo motivo. Tá? Então, acredito que sim, é confiável, você só tem que ver o tipo de título, se está adequado ou não ao seu perfil. Eu gosto de dizer que não existe investimento ruim. Existe aquele investimento que não está adequado ao seu perfil ou aos seus projetos de vida. Excelente. Bom, mais uma perguntinha aqui a respeito das fintechs, né? Como, por exemplo, o PicPay, entre outras. Algumas delas estão pagando 120% do CDI. São investimentos seguros? Depende onde eles aplicam. Você tem algumas fintechs que emitem o próprio papel, ou seja, o risco de crédito é a própria fintech que está emitindo o papel, então você está com risco de crédito. Aí é só analisar qual a chance de eu tomar calote, né? O quão confiável é essa fintech e ver se você está disposto ou não. E existem algumas fintechs que estão investindo o dinheiro em tesouro direto. Então, é analisar onde essa fintech está investindo. Se estiver investindo em tesouro direto, ou seja, um título emitido pelo governo, sem nenhum problema. Se não, é analisar. Legal. Glaucio, o pessoal está pedindo para você colocar novamente o seu contato na tela, para quem quiser te contatar na sequência. Claro! Enquanto você vai abrindo aí, eu vou colocando mais uma pergunta aí para você responder. Tá bom. Perguntaram se agora, com o aumento da taxa Selic, se a renda variável segue sendo uma opção atraente. Sim, segue com o mesmo risco, com a mesma lógica. A ideia é que você coloque em renda variável para ganhar mais do que na renda fixa. É claro que essa diferença vai diminuindo. A renda, eu não diria que a renda variável não está atraente, eu diria que a renda fixa está mais atraente. Porque você, daqui a pouco, até o final do ano, sem esforço nenhum, você deixa o seu dinheiro num investimento bem conservador e você vai ganhar algo em torno de 8% bruto ao ano. Então, será que eu quero fazer toda essa ginástica, correr todo esse risco de uma renda variável para ganhar quanto a mais? Esse a mais faz sentido para mim ou não faz? Eu tenho tempo, a renda variável é para o longo prazo. Então, eu acho que continua sendo uma boa, sim, se você tem o perfil e se você está disposto a correr esse tipo de risco, por que não? Legal. Tem um comentário aqui da Cora a respeito do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Não sei se vale a pena você comentar em cima disso, o que ele é, o que representa para o investidor. Tá, o Fundo Garantidor de Crédito é um fundo onde o dinheiro dele é a contribuição de todos os bancos para que, se algum banco quebrar, alguma instituição, não necessariamente banco, alguma instituição quebrar, o investidor tenha o seu dinheiro de volta e esse dinheiro vai vir desse Fundo Garantidor de Crédito. Não são todos os investimentos que contam com o Fundo Garantidor de Crédito, CDB, que é título emitido por banco, tem o Fundo Garantidor de Crédito. Fundo de investimento, por exemplo, não tem o Fundo Garantidor de Crédito. E aí tem que pesquisar se tem direito ou não. O Fundo Garantidor de Crédito, ele é por CPF, até 250 mil por instituição. Então, por exemplo, eu tenho dinheiro num CDB numa instituição A e eu tenho 250 mil e o banco quebrou. Eu recebo do Fundo Garantidor de Crédito esses 250 mil. A instituição B quebrou e eu tenho mais 250 mil. E as duas quebraram juntas no mesmo dia. Eu recebo mais 250 mil. Então, fica limitado ao total de 1 milhão, sendo 250 mil por CPF, tá?
Então, dá uma olhadinha também se o investimento que você está fazendo é garantido ou não pelo Fundo Garantidor de Crédito. Legal. Gente, a gente está estourando o nosso tempo aqui. Eu queria agradecer aí a presença de todos. Eu sei que ficaram algumas perguntas aqui em aberto no chat. Eu estou registrando todas elas, tá? Eu vou passar para a Glaucia. Glaucia, não sei se você pode depois responder essas perguntas por e-mail para o pessoal. Posso, claro, sem Maravilha. nenhum problema. Então, só mais um recadinho. Foi colocada aí no chat a pesquisa de satisfação, né? A gente encoraja todos a responderem para que a gente saiba onde a gente está acertando, onde a gente está errando. No demais, agradeço aí a presença de todos, em especial da Glaucia e do Anderson, que mais uma vez aí participaram com a gente, dispostos a compartilhar o conhecimento, experiências de vida. Espero ter contribuído aí que a gente tenha contribuído aí com o aprendizado de todos vocês, pessoal. Obrigada por todos vocês que estiveram aqui, obrigado por eu ter espaço para a gente falar sobre dinheiro aqui, isso é muito importante. Queria agradecer a Vital Work também, que me fez o convite, e ao Anderson, que compartilhou um pedaço uma história tão motivadora aí da vida dele, de superação e tudo. Eu que agradeço. Glaucia, uma honra estar com você, com todos aqui. Beijão, valeu. Beijo, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Obrigada, Glaucia. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.